nada muito positivo nesse processo. No Senado, Claro. no Senado, eu acho que a gente já tem um outro quadro ali. A eleição do Rogério Marinho traz um novo ar para o processo. Acho que é uma proposta diferente. No meu ponto de vista, uma proposta até mais interessante para o momento político que a gente tem. É só uma opinião que poderia dar um ar de maior independência ao Senado Federal. Lembrando que é no Senado Federal que a gente pode ter ou não abertura de processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal, uma das atribuições específicas do Senado Federal, por exemplo. Então, acho que ter ali um equilíbrio maior, que na minha opinião, a candidatura do Rogério Marinho representaria, seria mais interessante para esse momento que nós vivemos no Brasil. Eu ia complementar, Ricardo, eu tive a oportunidade de conversar com o Chico Alencar na semana passada, uma conversa muito formal, mas eu pude perguntar para ele por que da candidatura dele. E ele falou justamente isso, que era apenas uma posição ideológica para não deixar que a Arthur Lira tomasse conta do Congresso, né? Então era uma manifestação contrária à posição dele e à candidatura dele, né? Mas ele sabe que é muito difícil. Mas eu acho que o deputado Chico tem bom senso quando fala nesse aspecto, que realmente é uma candidatura que está ali apenas para posicionamento ideológico. O Lira vai ser um trator nesse processo, que para mim é triste. Né? É triste. Eu posso fazer um porém assim, então, Felipe. O único partido com ideologia é o PSOL, porque de resto todo mundo se aglutinando no Arthur Lira, ou seja, jogando ideologia, jogando a esperança do seu eleitorado na lata do lixo. Bom, o PSOL é um partido ideológico, com certeza, mas está muito ligado também a movimentos identitários e nessa lado do PSOL. Né? O PSOL, quando você pega os deputados do PSOL, você vê também deputados que brigam entre si em relação a questões ideológicas, de identitarismo, cotas raciais e por aí vai. Então, o PSOL não tem uma matriz única ideológica, não. Né? Mas isso é saudável em democracia. É só para ser do ponto. Isso é saudável em democracia. Eu não entendo. Agora, tem que colocar o seguinte, né? O Arthur Lira, ele cresceu muito, a força dele, por conta de um fracasso do poder executivo do governo Bolsonaro, né? Um poder executivo fraco e um legislativo forte, representado pelo Arthur Lira. A gente está vendo agora uma consequência disso, né? O respiro final da força do Lira nessa disputa para a reeleição dele, né? O governo do PT tem uma ampla agenda no Congresso, porque já falou que quer apresentar a reforma tributária, a reforma da Previdência nos primeiros 6 meses de governo, né? E isso faz com que ele tenha que se aliar com o Lira, né? Porque naquele momento era a figura central, né, do processo legislativo como um todo. Então, o PT resolveu abraçar o Lira, e o Lira, como é um político com uma capacidade de exploração muito grande, né? Porque lá do PT também nesse momento. Então, aí, vai ter uma eleição muito tranquila para o Lira, né? O Chico Alencar, com 20 votos, deve ter por aí, né, no máximo, né? Então o Lira vai ganhar, né? E em relação ao Senado, eu queria colocar o seguinte: apesar das pessoas falarem o tempo inteiro que está indefinido as eleições, né? É bom destacar que o Pacheco tem 55 votos da base partidária de apoio à candidatura dele, né? Tudo bem que isso pode mudar, né? Porque o voto é secreto, né? Pode ser secreto, as pessoas podem cair um ou outro. Mas tem um fator aqui que as pessoas prestam em fazer análise, que é o fator governista, né? O Lula e o PT estão apoiando o Pacheco, né? O Kassab também está articulando essa grande aliança. Então eu acho, sinceramente, que o Marinho não vai conseguir chegar próximo de tirar a presidência do Pacheco nessas eleições. Isso aí parece um bicho. E o Capês, a gente tem a eleição da presidência dessas duas casas, tem suas importâncias. Ele da Câmara dos Deputados, ele pode travar todas as pautas, ele que determina as pautas, ele que define o que vai e o que não vai, inclusive pedidos de impeachment. O Senado, por sua vez, ele tem ali um grande poder para dialogar e até mesmo contestar atos do judiciário. A gente ouve falar muito hoje da responsabilização dos líderes da direita pelo silêncio quanto diante dos acampados e quartéis e diante da então provável manifestação dos atos do dia 8 de janeiro, que acabaram se tornando aí diversos crimes, mas ao mesmo tempo a gente tem o silêncio do judiciário do Pacheco, principalmente do Pacheco, que é o senador da República, e que deveria também, da mesma maneira que os líderes de direita deveriam
dialogar com essas pessoas, cabia ao Senado procurar as respostas que elas pediam. Ou seja, tudo que se critica dos líderes da direita pelo silêncio também pode se criticar com relação ao Pacheco. Foi errado? Não está errado. Nós temos, como você colocou, nós temos duas situações diferentes. Na Câmara dos Deputados, nós temos uma posição hegemônica do Arthur Lira. Essa posição hegemônica ela vai se consolidar. Nota-se que ele não precisaria cortar tantos novos eleitores dentre os deputados federais para poder se eleger. Está com uma candidatura bem tranquila, mas ele quer consolidar quase 100% dos votos. E isso vai trazer consequências no desempenho da casa, porque um presidente que é eleito hegemonicamente, com voto de todos os partidos, situação e oposição, é um presidente que dificilmente poderá ser criticado por partidos independentemente da sua posição ideológica. Ele foi eleito, e isso é normal. Na eleição interna para a presidência da casa, os partidos querem espaço. Nós temos no Brasil, Thiago, praticamente dois tipos de eleitores atualmente. O país está dividido. O centro está se recuperando, mas desapareceram. Então nós temos eleitores de direita e eleitores de esquerda. Uma visão liberal na economia, conservadora nos costumes. Da esquerda, conservadora na economia, liberal nos costumes. São essas duas posições claramente preponderantes. Mas nós temos 32 partidos políticos. Cada partido quer espaço numa comissão, quer estrutura para a sua liderança, quer outras estruturas, verbas de gabinete, algumas benesses, auxílios, gratificações. Tudo isso faz parte do jogo. E o presidente tendo uma presidência forte, alimentada por um executivo que acabou se tornando refém do legislativo, claro que ele exercerá esse poder hegemônico. Então nós devemos esperar um legislativo, uma Câmara dos Deputados com um presidente forte. O que a sociedade espera é que não apenas o presidente seja forte, mas que a Câmara dos Deputados possa mostrar algum tipo de independência em relação aos outros poderes. Porque não adianta ter uma Câmara dos Deputados e que o presidente seja forte por atender interesses particulares dos partidos e dos deputados, mas que não se faça presente e que continue um poder atrofiado em comparação com o poder judiciário hipertrofiado. Essa é a primeira posição. Com relação ao Senado Federal, eu vou discordar aqui do meu amigo Felipe Monteiro só para não perder o costume. São 14 horas e 31 minutos. Repita, 14 horas e 31 minutos. Eu vou discordar do meu amigo Felipe Monteiro pelo seguinte, essa base partidária que está apoiando o Rodrigo Pacheco não é uma base partidária coesa. Dentro dela, dentre a base dos partidos que apoiam a candidatura do Rodrigo Pacheco, haverá inequivocamente traições e posições independentes. E aí o voto secreto pode, pelo contrário, proteger aquele senador que pretende trair. O voto aberto beneficia aquele que quer se compor com o Poder Executivo e dar uma prova de lealdade para ser recompensado. Quando você tem um voto secreto, também há uma possibilidade de alguns votos vazarem. E a gente viu aqui, numa entrevista, um senador dizendo que a candidatura do Rogério Marinho já tem 35 votos assegurados. 35 votos assegurados. São necessários 41 votos. O senador Eduardo Girão congrega, aglutina em torno dele 4 votos. Só aí nós teremos 39 votos. E faltando 2 numa votação, 3 votos numa votação secreta. Isso é retórica, então? Não, isso não é retórica. Retórica. O processo eleitoral que está perdendo pode estar ganhando. Sempre foi assim. O nosso querido Felipe Monteiro está colocando que é retórica. Mas nem ele, nem eu temos bola de cristal. Vocês pensam Nenhum de nós